Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com a nossa série Criando Car Shooter aqui na Godot 4.2 para fazer com que os nossos inimigos sejam spawnados de forma dinâmica aqui, tornando o gameplay ainda mais interessante. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e isso não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e só para nós lembrarmos como estava o projeto até a última aula. Claro, isso é uma série, então se você está chegando de paraquedas, volta alguns vídeos aqui. Mas nós tínhamos o inimigo já colidindo com o nosso míssil, ainda não dá dano no player. Só que a instância dele acontece apenas com o que tem a gente colocado na cena, ó. Vou colocar aqui e vai parar de aparecer inimigos, porque os nossos nós aqui acabaram também. E a gente não quer isso, quer que eles sejam spawnados de forma dinâmica. Para isso a gente vai precisar modificar nossa cena e o nosso script também. Primeira coisa então, vou deletar todos esses inimigos, apenas selecionando e dando delete. E agora para começar, criar um novo nó aqui do tipo No2D, que eu vou renomear para Enemies underline holder. Vai ser um objeto que vai guardar todos os objetos de inimigos que a gente vai instanciar, tá? É um nó que basicamente vai servir como um agrupador. É interessante para nossa árvore não ficar bagunçada. Legal. E agora nosso Word One criar um novo script. Eu já vou até a pasta dos scripts aqui e vou salvar como enemy spawner. Enemies spawner. Opa, só inverter aqui. Vai ser o nosso spawnador de inimigos. Aqui no nosso script, a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma referência para esse enemies holder. Vou arrastar para cá segurando Ctrl. Ele vai ficar aqui já referenciando o nosso nó. E agora de duas variáveis do tipo exportáveis, para que a gente possa mudar isso, no caso se vocês criarem níveis diferentes. A primeira dela é @export var, que eu vou chamar de wave underline limit, que é o limite da nossa horda ou onda de inimigos, para poder ser variada conforme o nível, inicialmente como 5, tá? E outra variável também exportável, @export var, que aqui eu vou chamar de enemies, para determinar os inimigos que nós temos na nossa cena. E aqui é importante que nós coloquemos o tipo array e entre colchetes passar aqui o tipo de cena que a gente quer. No caso, packed scene. Então temos a packed scene que na frente vamos dar igual, abre e fecha colchete, só para começar inicialmente vazia. Isso aqui, quando a gente salvar, olha que legal. Vindo aqui no nosso nó, vai aparecer dentro do inspetor. Wave limit, que eu posso mudar aqui. E eu tenho enemies como uma array. Então se eu clicar aqui, ó, pode ver que abre, eu tenho size, é o tamanho da nossa array. Posso clicar para aumentar, por enquanto só tenho 2 inimigos. E aqui eu vou trazer justamente as nossas packed scene dos inimigos. Vamos lá nos nossos prefabs e trazer aqui, ó, ground bug e o air bug. Vou trazer para cá e vou trazer esse outro para cá. Lembrem qual você levou para cada parte, tá? O 0 é o ground e 1 é o nosso air. Isso vai ser importante quando a gente fizer a condição aqui. Com essa primeira base declarada, agora nós precisamos da função que vai fazer de fato o spawn dos inimigos. Então vamos aqui embaixo criar uma nova função, que eu vou chamar exatamente como diz o nome, enemy spawner, spawnador de inimigos. E como parâmetro a gente vai trazer a nossa quantidade, amount, quantidade de quantos inimigos eu quero spawnar. E agora fazer um for loop para fazer a varredura dentro dessa nossa array, de seguinte forma, para enemies, for enemy, in amount, que é a quantidade que a gente vai ter aqui passada diretamente quando a gente chamar a função, a gente vai fazer a instância de um novo tipo de inimigo, var new underline type. E esse novo tipo vai ser igual o nosso randi, tá, o inteiro, modulado, coloca o percentual assim, por enemies, que é a nossa array aqui, ponto size. Então ele vai verificar o tamanho que a gente tem aqui, no caso são 2 elementos, e vai fazer o módulo disso. E na sequência a gente cria uma nova variável, que eu vou chamar de new enemy. Ela não existe ainda, ela é criada agora para fazer o holder da nova cena. E aí a gente vai verificar o seguinte, if new underline type, se o novo tipo criado for igual a 0, quem é 0? É o nosso ground bug. Se for igual, então a gente vai simplesmente passar new enemy, que é o novo inimigo que vai ser criado, igual enemies, nossa array, com valor de 0, justamente o que está aqui nessa matriz, ponto instantiate, o método para instanciar. Mas eu preciso declarar uma posição. Eu vou fazer isso através de new enemy, ponto position, igual um vetor 2, vector 2, passando valores, claro, a gente sabe de x, y. Para x, apenas arbitrariamente eu vou passar o valor de 800, só para vocês verem aqui. E para y, 445. De onde eu trago esse 445?
olhando aqui a nossa cena, nós tínhamos colocado aquele inimigo antigo, vou trazer de volta ele aqui, só instanciando ele como ground bug, só para vocês lembrarem, aqui está ele. Quando a gente posiciona aqui no nosso inspetor, a gente consegue ver que o transform em Y440 está interessante, ou 445 para ficar mais redondo, igual os números não estão quebrados, tá vendo? Então, de 5 em 5, ele fica aqui dentro da grama também. Então, 445 é o valor que eu tenho em Y. Perfeito. E aqui o nosso X está 800, então ficaria mais ou menos aqui, ó. Claro, vai ter que sair da tela, daqui a pouco a gente ajusta ele. Mas vai ser nesse ponto que ele vai nascer, porque a gente determinou aqui. Mas se eu tiver um aéreo, então eu verifico com um elif. Também se, né, a gente tiver um novo tipo, new type, igual 1, que é a nosso objeto de array aqui, 1, que é o aéreo. Se for esse tipo, então a gente faz um pouco diferente. A instanciação vai ser igual, então vou até copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, só que eu mudo para 1, que é o número na minha matriz. Agora a posição, ela tem que ser variável. Eu quero variável para que ele não nasça apenas na mesma posição em cima. Então vai ser igual position, passando aqui o nosso vetor 2 também, só que com o valor final, por enquanto, de 800 igual a gente fez com o anterior, mas no Y eu vou passar um range, que é aquele valor dentro de um range, sendo o inicial e o final. Aqui pelo teste que eu fiz, 135 é o mínimo e o máximo é 300. Trouxe isso também verificando aqui, vocês podem ver conforme o cenário de vocês. Vou aproveitar o nosso ground bug aqui, ó, só para vocês perceberam. Olha aqui o nosso Y em 300, é mais ou menos aqui, ó. Então é o mínimo que ele, já que ele é aéreo, e o máximo aqui, o 135. Eu não quero que ele fique tão fora. Então esse aqui é o range que ele vai poder nascer. Em qualquer momento aqui ele pode nascer dentro desse valor em Y. Bem bacana essa questão. Feito tudo isso, aqui na nossa função ainda, dentro do for loop eu vou verificar if enemies, diferente de nulo, quer dizer, se de fato foi colocado uma cena lá no nosso objeto array, então eu chamo enemies holder, que é o nosso nó 2D, que aqui está, e chamo .call deferred. Vou fazer uma chamada de atraso, garantindo que o nó está criado na nossa cena. E qual o método a gente vai trazer aqui? O nosso é child, que é um callable, passando o que eu quero instanciar, que é o new enemy. Parece confuso, mas basicamente eu fiz a varredura no for loop, e se a nossa cena não for nula, a gente faz a instanciação dentro do nó enemies holder. Só isso já funciona pra gente. Agora, para testar apenas, vou passar aqui na função ready, nosso enemy spawner. Ele vai pedir um parâmetro de quantidade. Eu vou colocar 3 aqui só para teste. E para a gente garantir que realmente não está sendo esse objeto aqui criado, eu vou deletar, tá? Coloquei só para a gente pegar a posição. Agora vamos testar e dar uma olhada no que vai acontecer. Olha lá, ele instanciou, tá vendo? Ele instanciou, inclusive, se a gente der uma olhada aqui na nossa cena, no remote, dá uma olhada aqui no enemies holder, ó, 3 objetos, ground bug, air bug e um outro aqui também. Ele colocou 3 por quê? Dá um stop. Porque eu coloquei 3 aqui dentro. Eu não quero que sejam 3 de uma vez, vai ser um por um. Mas já perceberam como funciona esse spawner, né? Está funcionando perfeitamente. Mas para que ele seja automático, de fato, a gente vai precisar de um temporizador. Ou, aqui na Godot, o nosso nó timer, que pode ser criado por script também. Fica o desafio para vocês caso queiram tentar. Mas eu vou trazer direto, clicando em mais e buscando por timer, que eu vou renomear para enemy underline spawner. Poderia ser spawner timer também, mas a gente vai saber que isso aqui diz respeito ao timer. Perfeito, até pelo ícone. E o que a gente vai fazer com esse timer? Vou na aba node e vou conectar o sinal de timeout. Toda vez que esse temporizador acabar, algo vai acontecer. Vocês já devem ter matado a charada. O que vai acontecer? A nossa função vai ser chamada. Então vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V e vou passar o valor de 1. No entanto, nosso timer, como vocês podem ver, não começa inicialmente. Então vou marcar Auto Start. Eu vou deixar aqui o tempo de 3 segundos, só para a gente poder ver isso em tela, tá? Ao testar, olha que bacana. Viram lá? Olha. Toda vez que acaba o tempo, ele põe um novo inimigo, ó. Muito legal, tá? Claro que está dentro da cena, não que a gente quer. A gente quer que nasça um pouco fora. Para nós podermos verificar o tamanho da nossa tela e o final, vocês vão reparar que a gente tem o nosso viewport até aqui, teria que pegar essa medida. Felizmente, aqui na Godot a gente tem um método que faz isso. Vamos voltar aqui no começo do script e criar outra variável que eu vou chamar de screen underline size, é o tamanho da nossa tela. E na função ready nós vamos passar screen size igual get underline viewport. Isso é o tamanho da nossa viewport. Só que eu passo à frente ponto .size, que é a propriedade que pega o tamanho dessa viewport. Só isso já vai passar um valor. Se nós colocarmos aqui print e escrever screen size, só para verificar, olha o que vai ser impresso aqui embaixo no nosso output. Passou ali, tá vendo? 1080 por 540. Eu sei que esse valor é o X, então já posso usá-lo dentro da nossa função aqui de spawner, passando screen size, ponto .x, como eu não quero que nasça exatamente no final, mais um pouco deslocado, mais 350. E eu vou copiar isso e colocar também
no outro inimigo. Poderia ter colocado uma variável direto para isso. Fica um desafio para vocês também. Mas isso já vai funcionar. Se nós testarmos agora, o inimigo já não vai nascer diretamente na tela. Ele nasce fora e depois de um tempo chega aqui até nós. Olha só. Viram só que bacana? Só que ele vai criar infinitamente, porque a gente não limitou ainda nossa horda, nossa wave, que é o que a gente vai fazer agora. Para a gente limitar a nossa horda, nossa onda aqui, acho que vocês já mataram a charada, o nosso timer ele acontece continuamente. Nós vamos verificar se o nosso limite de onda, wave limit, foi atingido. Aqui no nosso spawner a gente vai verificar se não foi atingido o limite da nossa horda, passando if wave limit maior do que zero. Se for maior do que zero, a gente continua spawnando. Quando chegar em zero, a gente simplesmente para. Só que para isso, nessa instanciação, a gente precisa de subtrair. Então no enemy spawner, eu vou passar wave limit menos igual 1. Toda vez que o spawn acontecer, a gente vai tirar exatamente 1. E aqui eu posso simplesmente tirar esse spawner daqui, não precisa mais do ready, foi só para teste. E verificar o que vai acontecer com o nosso spawner, tá? Vamos olhar justamente com o nosso remote. Vou trazer aqui o remote para vocês poderem enxergar. Olha só. Cada hora ele herda só um. E agora simplesmente acabou, não tem mais inimigo, porque a horda acabou também. Muito legal isso, né? Vocês perceberam que está sendo um tanto aleatório também, mas dá para melhorar isso para a gente finalizar essa aula. Agora, para finalizar e deixar as coisas um pouco mais aleatórias, a gente vai aqui no nosso enemy spawner, nosso timeout, colocar simplesmente o método randomize. Dessa forma, cada spawn será aleatório. E é claro que a gente pode dar o nosso limite aqui conforme cada um dos níveis também sem nenhum problema. E essa função process a gente não precisa mais. Dessa forma a gente finaliza aqui a nossa aula e agora os nossos inimigos são spawnados de forma dinâmica no nosso jogo aqui do Car Shooter. Olha que bacana, vamos só esperar um pouco mais, eles vão começar a aparecer conforme o timeout. E no próximo vídeo a gente vai fazer a pontuação e o score aqui para ficar realmente interessante. E para saber que você chegou aqui no final do vídeo, comenta aqui embaixo, #GodôSpawner. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. Quero também agradecer a cada um dos membros que tem apoiado o nosso trabalho e é graças a cada um desses membros que a gente consegue trazer mais vídeos aqui no canal. E caso você queira ser um membro, considere se tornar um membro clicando aqui no botão Seja Membro. Assim você consegue ajudar a gente a trazer mais conteúdo para a comunidade Godô. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!